Olá, caros alunos do 8º ano. Nós daremos continuidade nas nossas aulas de geografia, tá? Na aula anterior, nós falamos sobre os setores da economia, né? Que são os setores primário, secundário e terciário, né? O primário, que é o extrativismo mineral, o vegetal e o animal. O secundário, indústria e construção civil. E o terciário, que é o comércio e prestação de serviços, né? Além desses três setores, a indústria hoje, né, ela cogita também um quarto setor, tá? Que seria chamado o setor quaternário, que é o setor da economia ligado ao avanço tecnológico, tá? Então, nos dias de hoje, já está sendo cogitado esse novo setor, tá? Para a gente entender um pouquinho, né, sobre os setores, como é que a matéria-prima ela se transforma, né, no produto final, nós vamos falar um pouquinho de circulação e consumo. Na circulação e no consumo, a matéria-prima ela sai do campo, né, vai para a indústria e a indústria faz essa etapa, né, de transformação da matéria-prima, tá? E depois ela é encaminhada, né, vira mercadoria encaminhada, então, através de transporte para o mercado. Então, isso faz com que há uma gama de circulação de produtos, né? Então, nós dependemos do transporte para que o produto final, ele chegue à nossa residência, já que nós somos consumidores, né? Porque no dia a dia nós utilizamos pasta de dente, papel higiênico, alimento, roupa, sapato, né? Todos são produtos finais e esses produtos finais, eles chegam, né, aos estabelecimentos pela circulação de mercadoria, ou seja, utilizando os transportes, né? E isso, então, estimula cada vez mais as atividades econômicas e o consumo, né? E as indústrias, né? Qual é a responsabilidade que a indústria tem, né? Então, a indústria é responsável por tantos objetos, por transformar matéria-prima em produto. Mas nem sempre foi assim, tá? Na antiguidade existiam os artesãos, os ferreiros, né? Eles faziam, então, eles retiravam a matéria-prima e eles mesmos, com o seu trabalho manual, sem maquinário, eles faziam, então, o produto final, né? Construíam, transformavam o produto em produto final, tá? A partir do século XVI, com o crescimento da população, né, porque a população ela veio crescendo desde o século XVI, né, sentiu-se a necessidade, então, de expandir a fabricação dos produtos, né? E como que houve a expansão dessa fabricação dos produtos? Foi através do que nós chamamos de Revolução Industrial, tá? Então, a Revolução Industrial, ela fez um papel importante na história, né? Acumulando capital, né, para as indústrias e para o comércio, tá? A Revolução Industrial, ela aconteceu nos meados de 1750, aproximadamente, tá? Na Inglaterra, né? Então, o primeiro continente a começar a trabalhar com maquinários foi a Europa e exatamente a Inglaterra, né? E por volta de 1750 foi que deu o boom nessa Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial, ela passou por duas fases. A primeira fase, de 1750 na Inglaterra, ela foi marcada pelo desenvolvimento da indústria têxtil, né, da indústria de tecidos, né? Então foi um primeiro, né, momento, porque foi a introdução também, né, a invenção e a introdução da máquina a vapor, que permitiu o aumento significativo dessa produção, né? E depois a Revolução Industrial, ela passou por uma segunda fase, né? Na primeira, a revolução, ela acumulou capital e se acentuou, né? E aí essas formas de produção tornaram-se mais complexas, né? Porque, como tudo evolui, a indústria também, ela foi evoluindo, foi ficando mais complexa, né?
E o capitalismo, então, avançou, né? Então, o din-din avançou os continentes, né? A gente já falou um pouquinho lá de capitalismo e de socialismo, né? Então, o capitalismo, ele tem um foco grande ali nas empresas, né? Para geração de riqueza. E essa fase, ela aconteceu por volta de 1850, tá? Dando início, então, à segunda revolução industrial, que teve ali a França, Alemanha, Rússia, Itália, Japão e Estados Unidos, desenvolvendo, então, os seus processos industriais, tá? Foi nesse período também que apareceu, então, a energia elétrica, os automóveis, o tráfego, tá? O telégrafo, o telefone. Então, a partir da segunda revolução industrial, 1750, né? Aliás, 1850, nós tivemos aí, então, um boom das indústrias, tá? E depois, a Revolução Industrial, ela não parou por aí, tá? Ela teve, então, uma terceira fase, que é a fase das descobertas científicas, né? Que favoreceram o crescimento das indústrias, né? Então, na verdade, assim, o crescimento da indústria ele vem acontecendo desde a primeira, né, Revolução Industrial, mas a Revolução Industrial. Então, essa modernidade trouxe aí, né, no século XIX, a revolução e o desenvolvimento da eletricidade, do motor, da combustão e do telefone, tá? E houve também um período de avanço tecnológico, né? Então, conforme a indústria veio crescendo, né, os avanços tecnológicos também começaram a crescer junto com essa indústria, dando assim um salto após a Segunda Guerra Mundial em 1945, tá? O que abrange? Quais são os setores que a terceira fase da Revolução Industrial, ela abrange? Biotecnologia, telecomunicações, informática, microeletrônica, química fina e os transportes, tá? Então, pra gente fechar aí essa aula, resumindo, então, nós tínhamos ali um início de uma industrialização de produtos com mão de obra, né, mais rústica, né, mais rupestre, né, e com a entrada da Revolução Industrial, os maquinários foram tomando conta, então, né, das indústrias, passando, então, em 1750 por uma Revolução Industrial na sua primeira fase, 1850 a segunda fase da Revolução Industrial, e no século XIX, com a chegada da tecnologia, nós tivemos o boom, então, da Revolução Industrial na sua terceira fase, tá? Lembrando que todas as revoluções, o único intuito delas era o quê? Somar capital, né? Gerar capital, gerar riquezas, ok? Então é isso, meus caros alunos, espero que vocês gostem dessa aula.